Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez para levar a palavra de Deus ao seu coração, a palavra de vida. Porque eu tenho certeza que Deus tem propósitos, e os propósitos de Deus são maiores e melhores daquilo que talvez você tenha imaginado, daquilo que você tenha pensado. Amados, estou aqui hoje para partilhar com vocês a palavra de Deus que está descrita no livro de Amós, no livro do profeta Amós. No capítulo 5, no versículo 13 em diante, onde Deus fala através do profeta, dizendo assim: portanto, o que for prudente, guardará em silêncio, naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Amados, Deus ele é imutável na sua palavra. Deus ele é imutável nos seus alfazeres. Deus ele é imutável nas suas promessas. Deus ele permanece sempre o mesmo. Ele é alfa, ele é ômega. Deus ele permanece. A mensagem do profeta Amós é um alerta ao povo, às nações da época vizinhas e principalmente a nação eleita, na qual entendemos que estava passando um momento muito difícil. E quando nós vamos procurar entender, precisamos voltar um pouco atrás no tempo. Ou seja, quando Deus escolhe o seu povo, a sua nação, nós vemos ali, depois Deus tira o seu povo do Egito, faz sinais de prodígios, Deus leva pelo deserto, luta com eles as batalhas e vence as batalhas. Nós vemos ali Deus sustentando o povo, e até que eles estabelecessem na terra prometida. Depois disso nós vemos aí a época dos juízes, onde foi um momento muito obscuro, um momento muito de sincretismo, onde havia uma mistura da adoração de Deus com outras coisas. E ali nós vemos ali que também o povo também ali passou por sofrimento, pelo fato disso não agradar a Deus, essas coisas não agradarem a Deus. E nós vemos ali Samuel, quando já idoso, onde tinha dois filhos, um se chamava Joel e outro se chamava Abias, e não tinham condições morais para liderar o povo. Então Deus diz a Samuel: Samuel, faz aquilo que o povo está querendo fazer, porque não foi eles que te negaram. Eles estão negando a você, mas estão negando a mim como rei. Aí Deus escolhe o povo escolhe a Saul. Ali Saul foi eleito. Nós vemos aí a história, a trajetória de Saul, a qual fez a vontade dos homens, fez a vontade das pessoas, e não a vontade de Deus, não obedeceu a Deus. E nós vemos ali a queda de Saul. E depois nós vemos ali Deus escolhendo a Davi, onde Deus fala com o profeta Samuel, dizendo assim: Samuel, vai lá que eu escolhi um. E esse menino era Davi. Esse rei, o próximo rei que havia de vir, era Davi. E quando nós olhamos ali a escolha de Davi, apesar dos seus pecados, Davi tinha um coração quebrantado e voltado para Deus. Davi, depois, ao chegar à sua velhice, ele já deixa o seu filho Salomão encarregado de levar o seu reinado à frente, com uma orientação ao seu filho para que ele obedecesse a Deus, para que ele fizesse aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Ou seja, adorar a Deus, procurar agradar a Deus, procurar dar ouvidos àquilo que Deus estava dizendo, para que ele pudesse governar o seu povo, de forma com uma unanimidade entre ele e Deus, um relacionamento perfeito entre ele e Deus. E o que nós vemos ali no reinado de Salomão, nós vemos que Salomão, no começo foi um grande reinado, foi a construção do templo, mas depois nós vemos ali que Salomão trouxe para o reino de Israel, ou seja, não que não havia, mas ali houve um estabelecimento maior, porque Salomão era o líder. Salomão era aquele que fazia com que aquilo que o povo, ele dizia, o povo simplesmente acompanhava. E nós vemos ali
né, o reinado de Salomão, quando Salomão começa a casar com princesas, com concubinas, e nós vemos que isso não agradou a Deus. Por que não agradou a Deus? Porque Salomão, ele contrai matrimônio com outras mulheres, de outras nações, na qual a sua crença, a sua adoração não era ao Deus de Salomão, mas era a deuses estranhos. E ou seja, aquilo foi contaminando o povo, contaminando ali o reino, ao ponto que quando Salomão entrega o seu reino ao seu filho Roboão, nós vemos ali que Deus ele divide o reino em dois, entregando 10 tribos, que se tornou o reino de Israel para Jeroboão. E aí nós vemos que, depois disso, nós vemos que muitos reis ali deixaram de dar ouvidos a Deus, de fazer a vontade de Deus, e nós vemos que ali o declínio foi muito grande. Foi muito grande, para não dizer totalmente, né? Nós vemos ali as pessoas se afastando de Deus, os reinos fazendo, né, a vontade própria, ou seja, seguindo seus próprios pensamentos, seguindo suas próprias crenças, né? E nós vemos ali que houve uma cegueira espiritual, e o que começa muito bem no início se torna o quê? Se torna cada vez mais decadente para o povo, né? E o reino de Deus, ele se torna, que Deus havia estabelecido, aquele reino que Deus queria para aquele povo, se torna um declínio total. Amados, quando nós vemos a profecia era para as nações vizinhas. Amós estava relatando aqui aquilo que Deus havia falado com ele, que era uma repreensão, ou seja, para que o povo acordasse, para que o povo pudesse atentar às suas palavras. Deus havia já mostrado para o povo, através de algumas situações naturais, né, onde ele dizia assim: eu deixei faltar o alimento, deixei faltar o pão, eu fiz com que os animais morressem, eu trouxe a peste a vocês, mas ele diz assim: ainda assim não convertestes a mim. Ou seja, a cegueira espiritual era muito grande, ou seja, as pessoas, elas estavam vendo o que estava acontecendo muitas vezes, mas não estavam apercebidas, na verdade, daquilo que estava acontecendo, aquilo que Deus, na verdade, queria dizer a eles, aquilo que Deus queria falar com eles, né? E o que nós vemos ali era a corrupção humana. O que importava, né, era aquilo que valia ali no momento. As pessoas faziam seus sacrifícios, as pessoas faziam a sua adoração, louvavam, mas continuavam ainda com o coração longe de Deus. E onde está o nosso coração nesse momento? Nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Nós vemos aí a pandemia, momento de desespero, as pessoas com medo, as pessoas desesperadas aí, né? Nós vemos aí o noticiário, a televisão, ao invés de dar notícia, muitas vezes colocam muito mais em pânico do que relatando o que é mesmo de fato o que está acontecendo. E o que acontece, nós vemos hoje uma igreja desesperada, a igreja que é para estar firme na presença de Deus, muitas vezes se diz que está firme, mas na verdade não está. Amados, onde está o nosso coração? Abrimos a nossa boca, muitas vezes, para dizer que amamos a Deus, mas na verdade amamos mais as coisas deste mundo. Esse é o problema. E o que prevalece hoje
é o status. O que prevalece hoje é o poder. O que prevalece hoje é a inveja, quando na verdade somos nossos próprios acusadores. Ou seja, nós fazemos aquilo que muitas vezes nos agrada e não agrada a Deus. E depois chegamos diante de Deus, né? Abrimos a nossa boca para dizer que amamos Ele, para dizer que, né, amamos mais a Deus, mas na verdade nós amamos mais as coisas deste mundo. O que prevalece são todas essas coisas, o status, a inveja, quando na verdade, né, nós não queremos acreditar que muitas vezes nós deixamos de adorar a Deus como deveríamos adorar. Dizemos que Jesus, que amamos Jesus, mas não aceitamos os seus ensinamentos. Pois Jesus, ele nos manda amar, Jesus, ele manda nós perdoarmos as pessoas, Jesus manda nós praticarmos bondade, Jesus manda nós praticarmos a justiça. Mas muitas vezes nós olhamos para o texto bíblico, ouvimos a palavra, mas não fazemos. Ou seja, somos bons ouvintes, mas não somos bons praticantes. Queremos ser melhores que as outras pessoas, queremos ser melhor diante de Deus, queremos ser a estrelinha de Jesus, mas na verdade não entendemos que o nosso coração, na verdade, ele precisa estar de inteireza com Ele. Dizemos que somos cheios do Espírito, mas não vemos frutos do Espírito. Dizemos que somos seguidores de Jesus, mas na verdade, se Jesus estivesse no nosso meio, se Jesus estivesse aqui hoje, muitas pessoas o crucificariam novamente, porque a verdade na qual Jesus ele chama eu e você, a verdade na qual Jesus ele nos convida para ouvirmos, para observarmos as Escrituras, sim, mas praticarmos a Escritura. Jesus em Mateus 6, ele diz assim, 6,33, ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que nós vemos hoje, muitas pessoas desesperadas. As pessoas buscam mais as coisas, né, que podem supri-las as suas necessidades. Pessoas buscando muitas vezes coisas que podem suprir o seu conforto hoje, nesse momento, do que as coisas de Deus. Ou seja, muitas pessoas estão ociosas espiritualmente. Muitas pessoas não estão entendendo aquilo que Deus está mostrando. Muitas pessoas falam assim: isso é um objeto de, sei lá, criado em laboratório, isso ou aquilo. Não importa de onde vem. Certo que Jesus já avisou. Quando ele diz, e está escrito lá no livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 35 e 36, Jesus ele diz assim: há de sobrevir sobre a terra, sobre todos os moradores da terra. Quando nós olhamos Jesus falando isso, não é diferente daquilo que Deus estava falando com o profeta Amós. Não é diferente daquilo que Deus estava falando já com o profeta Isaías, que foi contemporâneo, ou seja, que viveu na mesma época do profeta Amós. Não é diferente. Ou seja, há de vir sobre toda a terra, há de vir, virão. Mas Jesus ele prossegue dizendo assim, que porém, tem um porém, orem, vigiem. Vigiar é você ficar atento ao que está acontecendo. As pessoas estão observando, mas não estão vendo. As pessoas estão olhando, mas não estão enxergando aquilo que Deus quer mostrar ao mundo. Nós vemos aí grandes terremotos acontecendo. Nós vemos aí a maldade se multiplicando.
Nós vemos aí, como aconteceu há pouco tempo, né? Lá no Oriente, no Japão, como aconteceu na Indonésia, o mar entrando e devastando países. Nós vemos aí vulcões entrando em erupção e matando milhares de pessoas. Terremotos. Nós vemos aí as pestes alcançando hoje o mundo a nível mundial. E Jesus diz assim, vigiai. Ou seja, para vigiar, sim, mas ele completa dizendo, e orem. E orem para que isso não te alcance. Para que nós não podemos ser apanhados. Nós devemos clamar a Deus. Nós devemos dobrar os nossos joelhos, mas principalmente o nosso coração. Porque muitas vezes chegamos ao culto, ouvimos a palavra, cantamos louvores. Chegamos ali na igreja, entregamos a nossa oferta, o nosso dízimo. Mas o nosso coração está longe de Deus, de fazer aquilo que Jesus ensinou, nós fazemos através dos seus ensinamentos que está descrito aqui na palavra de Deus. Amados, se dizemos que somos Jesus, somos cheios do Espírito, então por que hoje nós vemos hoje as pessoas parando, as pessoas não praticando o Evangelho? É uma disputa de quem é melhor, de que denominação é melhor, de quem faz isso, de quem faz aquilo. Olhamos muitas vezes o texto, olhamos os fariseus e muitas vezes incriminamos, dizendo assim, poxa, os fariseus eram aqueles que apontavam para Jesus e faziam isso, isso e aquilo, mas na verdade nós estamos agindo como fariseus quando agimos dessa maneira. Não agimos com amor, não agimos com igualdade muitas vezes, que deveríamos olhar, que somos falhos. João diz isso na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8, se dizermos que não temos pecado, somos mentirosos, e a verdade não está em nós, ou seja, Deus não vai estar em nós. Amados, o que aconteceu com o povo não é diferente do que está acontecendo hoje. O que aconteceu ali com o povo, Deus estava falando com o povo de Israel, com o povo de Judá, com aquelas nações vizinhas. O que Deus estava falando não é diferente de hoje. Eu não estou dizendo na questão de dores, mas eu estou chamando a atenção que você que está ouvindo esse vídeo, vendo e ouvindo esta palavra, é que Deus chama a minha e a sua atenção para dobrarmos o nosso coração e fazermos a vontade dEle, de ouvirmos a sua voz e obedecermos. Porque muitas vezes nós obedecemos a homens, obedecemos muito mais a homens do que a Deus. Fazemos muitas vezes a vontade de pessoas do que a vontade de Deus. E às vezes não obedecemos, não fazemos aquilo que Deus manda a gente fazer. Mas quando chegamos diante de Deus, pedimos a Ele que Ele nos abençoe. Nós queremos a bênção para a nossa vida, nós queremos a bênção para a nossa família. Deus estava falando para o povo, vocês precisam mudar. Vocês precisam entregar, vocês precisam se converter a mim de verdade. Vocês precisam fazer aquilo que eu determinei. Jesus já nos ensinou o que nós devemos fazer. Se somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós não devemos temer aquilo que está para acontecer ou que pode acontecer na nossa vida. Paulo, quando ele escreve ao povo de Filipos, ele diz, a morte, viver para Cristo. O meu viver é para Cristo, e se viver é para Cristo. Porque a morte é lucro.
Ou seja, o que Paulo estava querendo nos ensinar? Que se vivemos, devemos viver para Cristo. Paulo foi preso, Paulo foi castigado. Paulo teve bonança, sim, teve momentos de bonança, mas teve momentos de miséria. Paulo teve momentos de fraqueza, ao chegar ao ponto de pedir a própria morte. E Deus fala assim: Paulo, a minha graça te basta. E muitas pessoas não entendem o que é a graça que Jesus estava falando com Paulo. Graça, amados, foi aquilo que Jesus fez por você e por mim na cruz do Calvário. Isso não tem preço que pague. Não tem preço que pague. E por esse Jesus devemos fazer tudo que Ele nos ordenou, tudo que Ele nos ensinou, praticar aquilo que Ele nos ensinou. Na verdade é praticar. É praticar, mas e fazer com vontade, não esperando alguma coisa, não esperando que Deus ele possa retribuir em algo material, que Deus possa retribuir em objetos ou não. Porque aquilo que Ele já fez por mim e por você, quando entregou a sua vida na cruz do Calvário, se fazendo maldito por mim e por você, já valeu a pena. Para eu entender que eu devo ouvir a sua voz e obedecer. Amados, muitas vezes concordamos com ideias que adentram a nossa casa, que adentram o nosso lar, que adentram muitas vezes os nossos princípios morais e acabamos concordando, porque vamos receber um benefício material, um benefício aqui na terra. Acabamos concordando porque vão receber isso aqui, não, porque ele me dá isso aqui, ele me dá isso aqui. E quando nós olhamos no contexto geral, ou seja, naquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós vemos que aquilo lá é mal. Aquilo que está sendo praticado é mal. Vai contra Deus. Permitimos que as coisas entrem dentro da nossa casa, coisas que Deus odiaria. E depois chegamos na igreja, e dizemos assim: Jesus, eu te amo. Será que nós amamos? Será que você ama quando você faz isso? Certa vez existiu uma greve do coletores de lixo. E as pessoas ficaram desesperadas, o que nós vamos fazer com o lixo? E um casal teve uma ideia e disse assim, a sua esposa, o marido disse à esposa, falou assim: eu tive uma ideia. Vamos embalar em caixas e vamos embalar como se fosse presente e nós vamos levar até a praça. E lá você vai ver o que eu vou fazer. Colocaram no porta-mala, fizeram isso, colocaram o lixo no porta-mala, todo embalado, bonito, presente. Foram lá na praça, deixaram o porta-malas aberto do carro e distanciaram e sentaram e ficaram aguardando. Algumas pessoas olharam, viram que não tinha ninguém perto, pegaram aquelas caixas e saíram correndo. Eles disseram: pronto, já está resolvido o nosso problema, não precisamos jogar em qualquer lugar. Alguém já levou para nós. Aí eu fico pensando, né? A moral da história, de toda essa história, que muitas vezes nós fazemos igual. Às vezes nós pegamos o lixo que está aí fora, que ele vem todo embaladinho, bonitinho, arrumadinho. O lixo que muitas vezes está na televisão sendo colocado para os nossos filhos, para os nossos lares. E nós pegamos isso, trazemos para dentro da nossa casa, guardamos isso dentro da nossa casa. E isso depois se torna como princípio, muitas vezes, de pensamento, motivacionais, muitas vezes.
a qual adquirimos para a nossa vida. Trazemos e ensinamos os nossos filhos coisas que Deus odiaria, coisas que entristeceriam o nosso Rei Jesus. Então é coisa para se pensar, amados. Se amamos a Deus de verdade, por que então não fazemos? Deus está nos mostrando. Veio a Covid-19, já veio outras doenças, vão vir outras. Vão vir outras. Mas o que eu e você estamos fazendo? O que é que você está fazendo como igreja? Se você diz que faz parte do corpo, que você está ligado, você tem buscado a Deus, parabéns, você tem buscado a Deus, você que tem buscado a Deus. Mas e você? Como você tem buscado a Deus? Deus estava dizendo através do profeta: vocês me louvam, vocês me adoram, vocês trazem os sacrifícios. Porém, o coração não estava com ele. E Deus estava chamando a atenção do povo. Deus estava chamando a atenção daquelas pessoas, daqueles líderes. Você tem orado pela sua nação, você tem orado pela sua família, você tem orado por você para permanecer em pé. Porque é isso que Jesus dá a ordem. Que quando nós oramos, nós buscamos entendimento da palavra de Deus, quando nós buscamos a conexão com o Espírito Santo, porque aqui é o lar dele, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16, nós somos a casa dele. Quando nós deixamos ele habitar de verdade em nós, e somos guiados por ele, nós compreendemos aquilo que Deus ele está falando conosco. Nós compreendemos. A igreja, quando nós lemos no início da igreja, nós vemos ali em Atos e nós não vemos ali o amém. Não tem o amém. Quando nós olhamos os textos, porque ainda não terminou. A nossa obra aqui na terra ainda não terminou. Nós devemos continuar. Mas aquela igreja, ela foi forjada pela ação do Espírito Santo. Pessoas que não se importavam com a vida como Estevão, em falar a verdade. Pessoas que foram castigadas. Pessoas que morreram também como Tiago. Outros que foram perseguidos e sofreram na prisão. Outros que foram castigados. Mas existia uma coisa que fazia com que eles sempre seguissem à frente. Era o mover do Espírito de Deus. Não era o medo da morte, porque eles sabiam quem era o seu Redentor. Eles sabiam o que deveriam fazer. Que você possa entender o que você deve fazer. Você pode olhar à tua volta e você ver a tua família, você pode olhar à tua volta e ver os seus amigos. E Deus está convidando você para que você possa se prostrar perante Ele. Que o seu coração possa estar conectado com Ele. Jesus é a porta. João, capítulo 10, versículo 9, João descreve a fala do Senhor Jesus, dizendo assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim? Muitas vezes as pessoas chegam até a porta, mas elas não querem entrar. Não querem entrar porque às vezes o coração está mais no mundo do que em Jesus. E a porta
que Jesus oferece para mim e para você entrar. É a porta que o pastor, o verdadeiro pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele chama aqueles que são seus, as suas ovelhas. E as ovelhas, elas dão ouvido à voz do pastor. Elas sim adentrarão por essa porta e obedecerão ao seu pastor. Que você possa refletir sobre essa palavra. Não é diferente daquilo que Deus falou ao profeta Isaías. Não é diferente daquilo que Deus falou ao profeta Amós. O distanciamento, ele traz a cegueira espiritual. Nós não enxergamos aquilo que Deus está fazendo. Então que possamos nos aproximar de Deus, que possamos orar mais, que possamos buscar mais, fazer o bem. Assim como a corrupção estava tomando, já havia tomado o coração daquelas pessoas, juízes que eram corruptos, que favoreciam aqueles que lhes davam moedas, aqueles que defraudavam os mais fracos, oprimiam. Amados, é corrupção. Porque as pessoas, elas têm a tendência de sempre olhar para aquilo que interessa materialmente. E Deus está te chamando, está te chamando, chama eu e você, para entrarmos por essa porta, para ouvirmos a voz dele e obedecermos. Que só assim a igreja ela continuará marchando. Só assim atrairemos a presença do Espírito Santo para a casa dele, que somos nós. E continuaremos a fazer a vontade de Deus. E nada, e nem ninguém, poderá impedir, poderá separar, poderá nos afastar desse amor, na qual Ele entregou a sua vida por mim e por você. Deus abençoe, que essa palavra fique no teu coração, que você possa guardar esta palavra no teu coração, que você possa refletir esta palavra, e que Deus abençoe a você, a tua família e a tua casa, em nome de Jesus.